Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando o ciclo de vídeos aí ligado à parte de instrumentação, né, análise de valores aí ligados à instrumentação. E hoje a gente vai estar justamente resolvendo, né, essa questão aí ligada ao ciclo de instrumentação. Só fazendo uma observação, né, quando a gente fala de instrumentação, né, a nível de controle industrial, a gente fala justamente de parâmetros ligados a análise e processamento entre os instrumentos voltados a uma malha de controle, né? As malhas de controle elas são parametrizadas entre abertas ou fechadas, né? E quando a gente tem um ciclo fechado, né, significa que justamente a comunicação entre os instrumentos, né, ela vai ocorrer por meio de análise e correção de variável, né? Ou seja, você vai ter um valor de referência, né? Você vai ter um valor ali de set point, né? E justamente esse valor de set point é o que o sistema vai querer controlar, né? Querer controlar justamente aonde? Na saída do ciclo, né? Seja numa enchedora, num sistema de pressão, enfim, elementos que trabalham com base de análise variável, né? Então, com essa relação de set point em relação da saída, vai ter um elemento gerado que vai ser justamente o erro, que vai ser a diferença entre o valor presetado e a saída, ou seja, com base no erro, o sistema vai tentar, né, corrigir, né, esse processo para que justamente a saída ela venha ficar com base ali no set point, né, ou seja, que você tenha, né, o controle realmente ali de uma determinada saída. Exemplo, vamos supor que o set point, né, para um sistema é de 50 graus Celsius, né, vou colocar aqui 50C, e, exemplo, um sistema ligado à parte de vapor, né, e... Não, 50 não, 50 está muito baixo, né, vamos colocar aí 200 graus Celsius, né? E aí você coloca o valor que está saindo ali no final, exemplo, é 160 graus Celsius, ou seja, o sistema sabe que precisa aumentar a temperatura interna, então queimador, vai aumentar a temperatura de queimador, vai aumentar ali passagem de vapor, né? Então algum elemento ele vai ter que alterar fisicamente para que o sistema ele venha corrigir e chegar ali naquele ponto. Obviamente, tudo isso aí vai tomar como base ali uma relação de programação, que vai ser, obviamente, controlada por um controlador. Pode ser um CLP, um relé programável, um controlador single loop, multi-loop, enfim, né? Então vai existir também, obviamente, uma programação ali específica no controlador para que o sistema ele venha, né, a atuar, né? Então você vai ter instrumentos ali, sensores, indicadores, né, você vai ter, pode ser que tenha sistemas ali integradores, né, você pode ter uma relação de sistema ali de controle, né, tipo PID, que também é muito comum, né, proporcional, integral, derivativa, ou um desses elementos podendo ser proporcional, integral, ou a junção de dois elementos, né, é muito comum relação de uso de sistemas proporcionais ou integrais, né, acabam sendo os mais comuns. Então quando você tem uma relação dessa, né, o sistema ele vai justamente querer fazer a correção, né? Obviamente, né, ele vai querer fazer a correção com base ali no que está presetado, né? Às vezes ele não vai conseguir porque está tendo uma interferência de outras malhas de controle, né, ou outras variáveis de controle, o qual, né, ele vai estar ali trabalhando no limite, enfim, né, a gente vai estar trabalhando aí uma série de exercícios ligados a esse ponto, né? Então, para a gente estar iniciando, vamos verificar aqui essas faixas de análise, tá bom? Aqui a gente tem o seguinte, né, que a gente tem duas situações em uma, né? A gente tem aqui a relação de um valor nominal, o qual ele traz aqui no caso são duas letras, né, mas para cada letra tem duas ações a serem analisadas, né? Então no caso aqui a gente tem um valor nominal e tem uma relação de tolerância, né? Ou seja, esse valor aqui ele representa justamente o valor, né, macro aí de set point, né? Ou seja, ele não está com um valor fechado, ele está com um valor de faixa, né? Obviamente os sistemas, né, os sistemas instrumentados, eles trabalham também com margem de confiabilidade, né? Então no caso como esse aí, que um valor de temperatura ele está consideravelmente correto, ele variando entre 120 graus Celsius a 130 graus Celsius, a gente tenta tomar como base aí o valor central, que é justamente o valor mais confiável, né? Então, o valor central é normalmente o valor indicado para os ciclos de correção, né? Ou seja, seria o valor de set point nominal do processo, né? Então, nesse caso aí seria 120 graus Celsius. Mas vamos verificar aqui o passo a passo e entender o que é que está sendo pedido aqui da questão, né?
Então aqui a gente tem, ó, indica os valores, afastamentos máximo, mínimo, intermediário, campo dimensional e correção dos valores abaixo, né? Então vamos fazer primeiro aqui da letra A, né? O primeiro aqui é o valor máximo para ele, né? O valor máximo nesse caso aí vai ser 120 graus Celsius mais 10 graus Celsius, nesse caso aí vai dar 130 graus Celsius, seja o valor máximo, né? O valor mínimo vai ser justamente 120 graus Celsius mais 0, né? Nesse caso aí vai dar 120 graus Celsius, né? O valor intermediário que é justamente o valor mais confiável, nesse caso aí utilizado como base aí de set point de referência geral, a gente teria justamente a soma do máximo e mínimo e dividido por 2, ou seja, teria a média, né, aí dos dois valores, né? Então a gente teria 120 graus Celsius mais 130 graus Celsius dividido por 2. 120 mais 130 vai dar 150, dividido por 2 vai dar 125 graus Celsius. Ou seja, esse valor de 125 graus Celsius ele é o valor geral aí de set point, é onde o sistema vai tentar corrigir, porque ele é o valor mais confiável, porque ele está ali no centro daquela faixa, né? Então, normalmente, quando se coloca um valor, o controlador, né, o sistema ele trabalha com um valor único ali de set point, né, se toma como base justamente ali as margens, as bases, né, toleráveis, né, que seria justamente o máximo e o mínimo, e coloca esse valor aí como referência de set point, que é justamente para que você venha trabalhar dentro de uma faixa segura, né, ou tenha tendência a trabalhar dentro dessa faixa segura, né? Então esse valor intermediário é muito importante por causa dessa correção, né? O campo dimensional, né, vou colocar aqui campo, ele vai ser justamente a diferença entre o máximo menos o mínimo, né? Então nesse caso aí ele tem uma base de tolerância aí de 10 graus Celsius, né? É a faixa ali que ele pode estar oscilando ali dentro dessa possibilidade, né? Ou seja, o ponteiro, né, o ponteiro aí desse termômetro aí, né, desse termômetro não, né, desse sistema aí de medição de temperatura, ele pode estar oscilando justamente 10 graus, né, 10 graus ali com base na faixa estabelecida, de 120 a 130 graus, né, tendo como base ali o valor intermediário que é 125 graus, né, então ele pode estar oscilando ali de 120 a 130 graus, né, 120 a 130 graus. Beleza, né? Fora isso, tem aí a segunda parte que é correção, né? O que é essa ação de correção? A relação de correção é a indicação de um valor qualquer, o qual o sistema ele vai ter que corrigir para poder chegar ao valor de referência, que seria no caso aqui 125 graus Celsius, né? Então nesse caso aqui, essa relação de correção é justamente a subtração, né? Tomando como base aí o set point e o erro, né? Então nesse caso aí o erro é de 135 graus Celsius, na verdade não é o erro, né? O valor marcado, 135 graus Celsius menos 125 graus Celsius, ou seja, 135 menos 125 dá justamente 10 graus Celsius, só que o valor ele está a mais do que o valor nominal, então ele tem que fazer uma correção de menos 10 graus Celsius, ou seja, esse aqui é o valor de correção dele. Ou seja, o sistema ele precisa diminuir essa temperatura, menos 10 graus Celsius, para que ele venha atingir o valor de set point, né, de referência geral, que é justamente 125 graus Celsius. Né? E aí é justamente onde entra a questão das estratégias de controle para poder fazer essa correção. Né? É uma relação proporcional, é uma relação integral, é uma relação P/D, porque quando a gente está, exemplo, um caso como esse de temperatura, né, eu vou estar diminuindo a porcentagem de passagem de uma válvula ligada ali a vapor, né, para diminuir essa temperatura, eu vou estar aumentando o sistema de arrefecimento ali do ciclo, né? Então é aquela situação, se eu aumento ali um ponto, pode ser que ao invés de eu corrigir os menos 10 graus Celsius, eu tenha aí, exemplo, uma diminuição de temperatura de menos 50 graus Celsius. Então por isso que essa questão das estratégias de controle referente aos sistemas instrumentados são tão importantes. Tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente faz a correção da segunda letra. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!